reforçando. Show. Então, reforçando só, esta aula aqui, Premium Discount, ela não está inserida na playlist do Market Maker Series, que é a playlist que a gente está abordando ainda, tá? Não está lá inserida, tá? Porém, dentro assim, como eu já sei basicamente de muita coisa aqui do ICT, para a gente conseguir fazer uma formulação, conseguir montar uma estrutura de pensamento, essa aula vai ter que estar bem aqui no meio para a gente conseguir ali se situar, basicamente, assim, para construir toda a ideia ali que o Michael vai nos passar. Tá? Mas ela não está inserida no Market Maker Series, ok? E aí a finalização do Market Maker Series vai acontecer na terça-feira. Como eu falei aí, a última aula do Market Maker Series é só um reforço da quarta aula com algumas outras observações, com alguns insights ali diferentes. E aí na terça-feira, antes de abordar a questão do OTE, a gente vai fazer uma abordagem aí bem rapidinha sobre essa questão da última aula ali, dos insights que ele passa, tá? Então aqui no caso a gente vai ver a questão do Premium Discount, tá? Isso daqui é muito interessante, isso daqui é muito diferente também do que é divulgado aí pela maioria, ok? Por quê? Lembre-se sempre que a gente está fazendo um estudo com relações de tempo e preço. E esse estudo acontece, esse conceito que Michael traz aí acontece por conta dos algoritmos que estão atuando no mercado. Então, basicamente, quase todos os conceitos que a gente apresenta, formação de bloco, ineficiência, etc., tudo mais, todas essas coisas vão estar vinculadas com a ideia da formação dos algoritmos. São os algoritmos que fazem essas informações, que estão fazendo essa entrega de preço, etc., tudo mais. Então, o nosso conceito de Premium Discount também vai estar vinculado com essa lupa, digamos assim, com esse olhar do algoritmo. Então, a nossa visão sobre essa questão vai ser um pouco diferente. Primeiro, já tirando aí a ideia que isso não tem nada a ver com a questão de oferta e demanda, tá? A questão da oferta e demanda, como é apresentada no MyStream hoje, como é apresentada em geral, principalmente pelo pessoal do SMC BR, digamos assim, é uma questão ali de zonas e etc. E não é basicamente dessa forma que a gente faz a abordagem. Então, se eles têm, eu coloquei aqui do lado, ó, a ideia conhecida sobre isso, ou seja, Premium Discount hoje, se traduz aí como oferta e demanda, e a usabilidade dessa questão aqui do Premium Discount serve apenas para as pernadas impulsivas. Então, basicamente, tem uma pernada aqui impulsiva de baixa. O que eles fazem? Eles vão delimitar essa pernada de baixa, tá? Vão marcar os 50%, e aí se eles querem vender aqui no caso, eles vão esperar o preço retornar acima dos 50% para fazer uma venda, tá? Isso daqui está errado? Não. Porém, a forma como eles fazem essa abordagem, essa leitura, reduzindo apenas essa questão, está errado, tá? Isso aqui, não, como eu falei já, reforçando, não tem nada a ver com oferta e demanda, ok? A fórmula da oferta e demanda, a visão, os conceitos que é apresentado sobre oferta e demanda hoje em dia, não tem nada a ver com isso daqui, ok? Não tem nada a ver, tá? Isso daqui vai ocorrer também com a gente? Também vai. Isso daqui basicamente para a gente é o nosso MSS, né? Eu até coloquei aqui em forma de candle, que basicamente será assim que a gente vai ter a formação ali de um candle, né? Será dessa forma. Por isso que quando há estrutura, quando há quebra da estrutura, a gente inverte preço. Então aqui o preço estava subindo, começa a descer, o preço aqui estava descendo, começa a subir. Por isso que nessas extremidades geralmente a gente vai ter os blocos de ordem. Por quê? Porque os blocos de ordem nada mais é do que essas formações aqui, tá? Show! Entendendo isso, então o que é passado geralmente aí é sobre apenas essa questão. Ó, tive uma pernada de impulso, quero entrar no trade agora a favor dessa queda. O que eu faço? Pô, delimita ali os 50% e tenta vender acima dos 50% ou no 50%, tá? Aqui na perspectiva de alta, pô, teve uma pernada de alta aí impulsiva, agora eu quero comprar também para seguir essa tendência aí. O que eu vou fazer? Ah, eu compro aqui no 50% ou abaixo de 50%, né? Aqui o pessoal da oferta e demanda que faz essas questões, né? Aí eles têm as manias de pegar, tipo, aqui no final e marcar isso daqui como um POI, né? Para esperar o preço retornar aqui, fazer a entrega para cima e etc. É dessa forma que eles veem, mas não é dessa forma que a gente utiliza. Por quê? Porque o nosso parâmetro de 50%, 50% seria aqui a nossa zona de equilíbrio. O nosso parâmetro vai estar vinculado com a visão dos algoritmos, tá? Então, entendendo isso daqui, entenda que
quando a gente tem a quebra de estrutura, realmente a gente utiliza essa questão aqui da FIBO para ajudar na estruturação do nosso trade. Eu até coloquei aqui uma anotação, não sei se vai aparecer, se dá para vocês visualizar, mas está escrito FVG, entre aspas, aqui, Model 2022, que é a quebra da estrutura, o retorno no FVG e a entrega de preço. Esse daqui é o modelo clássico aí do modelo de 2022, né? Que é conhecido aí por todo mundo como modelo de 2022, mas basicamente isso daqui é o comércio ideal, tá? É aquela entrada, esse modelo aqui basicamente é o modelo que o Michael observou lá na década de 90, que vai fazer muito parte da nossa entrada OTE. Basicamente a entrada OTE vai ser isso daqui também, tá? Isso daqui é chamado de comércio ideal, tá? Todas as vezes que vocês estiverem estudando alguma coisa, vocês forem ver algum vídeo de algum gringo lá, que geralmente é só os gringos que vão falar acerca do ICT, e eles falarem sobre o comércio ideal, eles estão falando sobre isso daqui, tá? A quebra da estrutura do mercado, o retorno em algum ponto e a entrega de preço a favor daquela quebra ali, tá? Enfim, então a questão do nosso prêmio desconto não vai ter nada dessa vinculação com questão de demanda e oferta. A gente vai delimitar aqui a questão do prêmio desconto com o referencial dos algoritmos, tá? E esse referencial dos algoritmos, eles vão acontecer com base nas aberturas, ok? Como assim com base nas aberturas? Ora, quando eu quiser marcar a minha questão de prêmio desconto, em vez de eu ficar olhando apenas para as pernadas, eu vou olhar para as minhas aberturas. Ou seja, as minhas aberturas vão delimitar o meu nível de equilíbrio, o meu nível de 50%, ok? E aí tudo aquilo que eu tenho acima da minha abertura é um premium. Até esqueci de marcar aqui, perdão. Então tudo que eu tenho acima da minha abertura é um premium perante aquela abertura, ok? Perante aquela abertura. É uma zona premium, tá? Então vamos supor aqui, ó, eu marquei aqui, abertura semanal, nosso New Week Opening Gap. Como que a gente utiliza o New Week Opening Gap? Como que a gente vê o New Week Opening Gap? Tudo aquilo que eu tenho acima do New Week Opening Gap está em uma relação de premium, ou seja, ali naquela semana, janela da semana, como a gente fez aquela separação ali do semanal dos dias. Tudo que estiver ocorrendo acima da abertura da semana do meu New Week Opening Gap vai ser uma região premium, e tudo que estiver ocorrendo abaixo vai ser uma região de desconto, tá? Então, se porventura naquela semana a entrega de preço será para baixo, o que vai acontecer? Os algoritmos em si levam o preço para a zona premium e depois faz a entrega para a zona de desconto, tá? É assim que vai funcionar a nossa questão de prêmio desconto. Então, na perspectiva semanal, quem é o meu equilíbrio? Quem é o meu 50%? É o meu New Week Opening Gap, é a minha abertura semanal, tá? É aquela abertura que ocorre ali no domingo, que eu já delimito ali como a minha linha de equilíbrio, tá? Então eu nem sei o que vai acontecer na minha semana, mas eu já tenho essa abertura aqui marcada. E aí, se porventura o preço já começar a trabalhar acima, eu já ligo o alerta ali e falo, opa, houve abertura e está trabalhando acima do meu New Week Opening Gap. Então está em um referencial de premium. Então, se porventura eu quero fazer operações de venda naquela semana, essa é a melhor zona para me vender, na zona premium. E se porventura eu quero comprar naquela semana, eu vou querer comprar na zona de desconto, tá? Isso não significa, obviamente, que você não pode fazer uma operação de compra aqui na zona premium, tá? Vamos supor aqui que o mercado está fazendo uma entrega de preço, aí aqui ele trabalhou abaixo, agora ele está vindo aqui para cima, e aqui próximo ele tem um nível de liquidez para ser tomado, tá? Aí o que você vai fazer? Pô, você vai querer pegar um tradezinho aqui para fazer essa captura de liquidez, né? Você vai querer participar desse trade aí para fazer essa captura de liquidez. Aí, entre aspas, você vai estar comprando um preço premium, né? Você não comprando preço de desconto. O seu ponto de compra ideal seria aqui embaixo. Mas, porventura, foi algum dia que você não estava operando, ou coisa do tipo, aí você vai acabar operando aqui no finalzinho na zona premium, né? E quando você faz essa questão dessas operações aqui, você toma um pouco mais de cuidado, tá? Ou você diminui ali sua mão, enfim, você tem um pouco mais de cautela, porque perante o semanal você está operando em um preço premium, você está comprando em um preço premium. Seria o ideal você comprar em um preço de desconto e não um preço premium. Só que aí entra a questão da nossa fractalidade. Já fazendo uma provocação, sempre que eu vou
sempre que eu vou apresentar essa aula aqui, existe aquela teoria de mercado que é a teoria de Elliott Waves, né? E aí eu tenho o costume de falar que a única verdade que sai da boca dos Elliotistas é que o preço é fractal, né? Então que vai ter essa fractalidade do preço, ou seja, aquilo que acontece em 5 minutos vai acontecer em 1 minuto, aquilo que está acontecendo em um dia acontece também em 5 minutos, e assim vai indo, ou seja, o preço é fractal. O que vai estar acontecendo ali em um time maior acontece em um time menor e vice-versa, né? É como se fosse aquelas bonequinhas russas, sabe? Você tem uma bonequinha russa maior, abre ela, tira uma de dentro menor, depois você abre ela, tira outra igualzinha menor, e assim vai indo. Isso daqui é a questão do nosso preço, o preço é fractal, então aquilo que você vê em um dia, você vai ver em 1 hora, depois em 30 minutos, em 15 minutos, 5 minutos, e assim vai indo. E a mesma questão ocorre também para a nossa questão do Prêmio Discount. Por quê? Porque imagine agora que eu tenho a minha abertura semanal. Minha abertura semanal, então já entendi que é o meu equilíbrio, meu 50%. Tudo que eu tiver acima da minha abertura é prêmio, tudo que eu tiver abaixo da minha abertura é desconto, tá? E a mesma questão vai servir para o dia. Ou seja, por que eu marco lá o meu Midnight Up, a minha linha da meia-noite? Porque tudo aquilo que eu tenho acima da linha da meia-noite é uma zona premium, perante o meu dia. E tudo que eu tenho abaixo da linha da meia-noite é uma zona de desconto perante o meu dia. Então hoje, não sei quem foi que fez uma operação hoje no euro, acho que foi o Thiago, né? Foi isso mesmo? Foi, top. Então, ele acabou lá comentando, falando, houve abertura aí de Londres, Londres estava com preço acima da linha da meia-noite, ou seja, acima do Midnight Up deste dia nosso atual. Então ele estava numa região premium, né? E aí apresentou o setup ali, ele vendeu numa região premium e carregou até a sua região de desconto ali, tá? Então ele fez um belo trade basicamente utilizando esta ideia aqui, tá? Desse referencial do premium desconto aí para o dia, tá bom? E aí também eu vou ter essa mesma questão para as sessões, ou seja, as aberturas das sessões será a minha zona de equilíbrio perante as aberturas das sessões, tá? Entenda isso, não tenta levar um equilíbrio de uma sessão para um equilíbrio do dia. São coisas totalmente diferentes. Isso daqui é uma coisa, isso daqui é outra coisa, isso daqui é outra coisa, tá? Então aqui eu tenho a minha zona de equilíbrio, aqui eu tenho a minha zona de equilíbrio, aqui eu tenho a minha zona de equilíbrio. Então, perante as aberturas das killzones, onde que está a minha zona de 50% de equilíbrio da sessão asiática? Vai estar ali naquela abertura às 8 horas, tá? Aqui a gente está falando da killzone, não da sessão em si. Lembre-se sempre disso também. A gente só, quando a gente fala de sessões assim, a gente está falando das killzones em si, e não da sessão por completo, tá? Porque é o horário que a gente está operando, é o horário que cai ali pelos nossos... que o Michael nos passa sobre as questões dos algoritmos, etc e tudo mais, tá? E vai servir da mesma forma, mesmo que a minha abertura da sessão ocorre, sei lá, antes das 7 horas, antes das 2 horas, então o Londres abre antes das 2, a Asia Range abre antes das 8, não interessa, interessa a questão da Killzone, tá? Essa daqui é uma relação para Killzone, ok? Então meu prêmio desconto na abertura das 8 horas para a Ásia, tudo aquilo que acontecer acima das 8 horas naquela sessão será prêmio, tudo que acontecer embaixo daquela sessão será em desconto. Então se porventura na sessão asiática o preço quer ser levado para baixo, primeiro ele vai trabalhar acima da sua abertura para depois ser levado para baixo. A mesma coisa acontece com Londres Killzone, ou seja, 2 horas da manhã eu tenho a minha abertura. Tá? Tudo aquilo que acontece acima da minha abertura é prêmio, tudo aquilo que acontece abaixo da minha abertura é desconto. Mesma questão também para New York AM. Aqui eu não marquei New York PM, etc, porque eu acabo só operando esses horários, mas também você pode pegar ali o horário de New York PM, o horário da abertura, tudo que você tem acima é premium, tudo que você tem abaixo é desconto, tá? E aí aqui embaixo, então, eu salvei para vocês, vai estar as letras aqui miudinha, porque foi a única forma que eu consegui encaixar. Porque é uma dúvida que muitas pessoas têm, que é a questão ali do dia em si. Por exemplo, imagine que o meu preço está bem aqui, tá? Esse pontinho amarelo, eu abri meu gráfico e é bem aqui que o preço está, tá? Bem nesse pontinho mesmo. O que significa aqui, ó? Eu coloquei aqui a minha semana, coloquei um nome aqui no meio, então significa que aqui é o equilíbrio, aqui é a zona de 50%. Então se eu tenho, se eu estou trabalhando acima da minha semana, eu estou em um preço premium para a minha semana. Aqui eu coloquei a relação do dia. Deixa eu esticar mais para cá. Pronto. Aqui eu coloquei a relação do dia,
tá? Então vamos supor que, sei lá, isso daqui seja uma quarta-feira. Então o meu dia na quarta-feira, minha linha da meia-noite, acabou acontecendo bem aqui, tá? Neste meio aqui, ok? Então aqui eu tenho o meu Midnight Open, tá? Então, perante o meu dia, olha onde o meu preço está. Perante o meu dia, eu estou em uma zona de desconto. Por quê? Porque eu estou abaixo da abertura do meu dia, tá? E aí aqui começa a minha asserção de Nova York. Então o preço já foi levado para cima e agora está trabalhando aqui embaixo. O que significa que eu estou em uma zona de desconto. Ou seja, perante a minha semana, eu estou em premium. Perante o meu dia, eu estou em desconto. Perante a minha sessão, eu estou em desconto. E também pode acontecer isso daqui, ó. Perante a minha semana, eu estou em premium. Perante o meu dia, eu estou em desconto. Perante a minha sessão, eu estou em premium. Isso parece um pouco confuso, mas é a realidade que a gente tem quando leva a questão do Premium Discount em relação aos algoritmos. Isso vai ocorrer. Mas aí o que eu faço aqui? Pô, então significa que na sessão de Nova York eu vou vender, no dia eu vou comprar e na semana eu vou vender? Pô, fiquei confuso. O que eu tenho que fazer? Você vai confluenciar ali toda a sua estrutura de trade, basicamente, né? Você vai analisar, por exemplo, hoje. Hoje eu queria vender, hoje a minha visão era de venda, tá? Eu acabei acordando ali mais cedo hoje, acho que era umas 2 e pouco da manhã, quase 3 horas da manhã, eu já estava acordando para minha operar a sessão de Londres, e aí eu fiz aquela venda no euro também, né? E perante o euro lá, a gente estava em uma zona premium da semana, estava acima da meia-noite também, e estava agora já na sessão eu já não estava numa zona premium, na sessão estava numa zona desconto. Por quê? Porque teve a abertura de Londres, o preço jogou para cima, depois ele começou a trabalhar embaixo. Então eu vendi em desconto na minha sessão de Londres, mas eu vendi em premium na minha relação semanal e na minha relação diária. Então é só utilizar o bom senso aqui nessa parte, sabe? Você vai fazer toda a sua análise ali, basicamente macro, vai querer saber onde que tem liquidez para ser atacada, vai visualizar essa liquidez para ser atacada e vai montar ali o seu trade, tá? Obviamente que não é sempre que você vai ter uma confluência muito bela dessa forma aqui, ó. Vou vender aqui, eu vou vender no Premium na semana, vou vender no Premium no dia, vou vender no Premium na sessão, tá? Isso daqui é uma parada surreal. Se isso daqui acontecer, meus parabéns, tá? Você venceu aí no bingo. Porque às vezes você vai ter essas relações assim ao inverso, ao contrário, né? E tudo bem, tipo assim, normal, porque é a fractalidade do mercado, entendeu? E não muda nada na questão da entrega do preço, tá? A entrega do preço ela vai ocorrer da mesma forma, tá? Se for pro preço ser entregue aqui embaixo, ó, deixa eu marcar aqui, peraí, aqui. Se for pro preço ser entregue aqui embaixo, no 87,78, não interessa o que vai acontecer, o preço vai ser entregue lá. Então, perante a minha semana, eu estava em premium. Perante o meu dia, eu estava em desconto. Perante a minha sessão, eu estava em premium também. Tá? Então, muitas das vezes isso daqui vai acontecer. Então, já estou respondendo isso daqui porque já teve alunos que não fizeram trade porque na sessão ele estava em desconto. Na semana ele estava em equilíbrio, tipo, o preço trabalhando bem em cima do New York Opening Gap, e no dia ele estava em desconto também, e ele queria vender e acabou ficando fora do trade aí, porque ele não entendeu essa questão, basicamente, que isso daqui é um referencial, é uma referência pra gente, tá? É apenas uma referência. Se isso daqui casar perfeitamente, igual, por exemplo, lá na terça-feira, que foi o topo que a gente fez lá no S&P, já confluenciando com as nossas características do dia que a gente abordou aí na aula passada. Tá? Então lá no meu S&P, quem fez o topo foi terça-feira. Terça-feira, ele estava acima. O topo que foi criado ali estava acima da abertura semanal, estava acima da linha da meia-noite e estava acima da abertura de Nova York. Top demais, foi uma coisa muito boa ali que aconteceu. Na verdade, não foi nem a sessão de Nova York AM. Se não me engano, acho que foi Nova York PM. Ou foi AM, agora eu não estou lembrado basicamente. Mas enfim, perante todas essas coisas aqui, o preço estava em premium. Ali foi uma questão muito top. Mas entenda também que você vai ter essas relações aqui, tá? Então já adiantando vocês, isso daqui vai acontecer. E para você não se perder, é só você fazer a sua análise ali e tudo mais. Se você conseguir vender tudo em premium, ok. Se você conseguir comprar tudo em desconto, ok. Mas entenda também que vai ter essas fractalidades aqui ocorrendo, tá?
E aí você leva para o seu perfil. Pô, se você é um cara que é day trade, quer fazer uma operação ali em 1 minuto e sua operação vai durar ali 5 minutos no máximo, então você está operando o quê? Sessões. Então se você vai operar apenas as sessões, leva essa ideia aqui com você. Se você quer vender naquela tua sessão, vende prêmio. Se você quer comprar, compra desconto. Agora, se você é um cara mais tranquilo, que já está ali num perfil mais, vou vender aqui na terça-feira e vou zerar minha ordem lá na sexta-feira. Então você já leva em consideração essa questão aqui do dia, a questão da semana, já são questões interessantes para você levar esta ideia contigo, tá? Show! Então, entendendo essas questões de prêmio e desconto, como a gente já viu aí, vai muito mais além do que a questão de uma pernada em si. Como eu falei, na pernada pode ser utilizado também? Pode, normal, tá? Mas, como vocês viram, é muito mais abrangente essa questão, vai muito mais além essa questão, tá? E agora? Agora a gente vai complicar um pouquinho mais o assunto, porque a gente vai abordar as matrizes. O que são as matrizes? Basicamente, aí para quem já veio do SMC, tinha aquela ideia de POI, né? Basicamente, as matrizes são os seus POIs, tá? Só que aí a gente vai ter as formações das matrizes. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo muito básico, tá? Mas que não necessariamente vai ser uma regra, ok? Não significa que, ó, todas as vezes que eu tiver um desconto, uma área de desconto, eu vou ter que ter isso daqui, tá? Não. E não é todas as vezes que você tem uma área de prêmio que você tem isso daqui, tá? Na maioria das vezes você vai ter uma formação assim, tá? Em outras vezes você não vai ter uma formação assim, tá? Não é muito coisas de, como posso falar, obrigatório, tá? Não é obrigatório. Ah, eu quero ver uma matriz de desconto, então eu quero ver essa obrigatoriedade do preço. Eu quero ver uma matriz premium, eu quero ver essa obrigatoriedade do preço fazendo essas formações aqui, tá? Não ocorre dessa forma, ok? Isso daqui é apenas um norte pra gente. Na maioria das vezes o mercado vai estar fazendo aí um hold low, um rejection block, um order block, fair value gap, tá? Um breaker. Mas isso daqui não é regra. Não queira ter uma zona premium só com isso daqui, não queira ter uma zona de desconto só com isso daqui, tá? Não confunda as coisas, ok? Então, basicamente, isso daqui são as matrizes. O que será matrizes? Imagine aqui, ó, você está lá operando sua sessão de Nova York, tá? Deixa eu trazer aqui para frente. Imagine que você está operando lá a sua sessão de Nova York, não teve a sua abertura da sessão de Nova York, o preço foi levado para baixo. E aqui o preço tocou em alguma região ali que você tinha marcado um fair value gap, um order block, tá? Uma região ali de compra. Você marcou uma região de compra, o preço chegou na sua região de compra. Aí ele vai lá e reage, faz o MSS, faz aqui um retorno. Obviamente que nessa questão aqui, bem mínima, bem pequena, você não vai ter todas essas criações, né? Principalmente se tiver em 1 minuto. Você não vai ter tudo isso daqui, mas possivelmente você vai ter o quê? O seu hold low, o seu rejection block. O que é o rejection block? É aquele candle que fica lá nas extremidades e tem aquele pavio ali dele. Aqui no caso da baixa, né? Isso será o seu rejection block, tá? E aí eu mandei a playlist 2016 mês 4 que tem todas essas relações aqui de bloco, ineficiência e tudo mais, tá bom? Mas depois eu vou fazer uma aula só com abordando essas questões aqui, tá? E o rejection block ele vai estar nessas extremidades, tá? O pavio em si que vai ser marcado como rejection block, ok? O pavio em si, ó, o pavio aqui, ok? É o pavio em si. Então você vai ter aí o seu hold low, tá? Marcado aqui, você vai ter o seu rejection block. Na maioria das vezes, essa sua movimentação de quebra de estrutura vai estar formando o seu order block, e aqui no meio você vai ter a sua ineficiência. Então isso daqui é o modelo de 2022, como a gente viu aí, né? MSS, retorno, entrega de preço, tá? Então basicamente essas matrizes são esses pós aí que o mercado vai estar formando. Assim que a gente acabar, eu vou passar para um gráfico ali real, e a gente vai ver as formações dessas matrizes no gráfico, tá? Mas todas as vezes que vocês verem um fair value gap, um order block, faz a pergunta para você mesmo. Esse fair value gap, esse order block que eu estou vendo, ele está em uma relação premium ou em uma relação de desconto? Quando vocês começarem a fazer essas perguntas para vocês mesmos, vocês vão começar a responder. Quando vocês começarem a responder, vocês vão começar a entender. Daqui a pouco vocês estão pegando de uma maneira muito simples, muito fácil, tá? Então, como que significa
como significa não, como que forma essas matrizes aqui, como que é essas matrizes nessa relação de prêmio e desconto, tá? Que basicamente eu coloquei aqui, ó, pontos de comércio. Por quê? Porque se você quer comprar, você vai querer comprar em desconto. Só que aí você vai olhar para essas matrizes aqui. Quanto mais baixo essas matrizes estiverem, melhor. Ou seja, eu fazer uma compra aqui no breaker para ser levado o preço para cima, é bom, só que ó, vamos pensar numa perspectiva de risco-retorno. Onde que o meu stop vai ficar? Aqui embaixo, tá? Imagine que a gente quer levar o preço aqui para cima, ó. Eu comprando nessa matriz aqui do breaker block, olha como que vai ficar meu risco-retorno, tá? Aí eu comprando já próximo do liquid void do fair value gap, já melhora um pouco. No reject, no order block, pô, bem melhor. No reject block vai ser melhor ainda. No hold low não vai dar pra gente comprar porque vai estar fazendo um rompimento, digamos assim, dessa zona, tá? Quando o preço vai chegar próximo no hold low aqui, ó, imagina que o preço chegou aqui. Então o que ele formou aqui? Basicamente ele formou um equalow. A gente não vai querer vender após ele formar um equalow, né? Aí, a nível de observação, esse liquid void aqui, coloque esse liquid void aqui na casinha do fair value gap. Por quê? Todas as vezes que vocês verem um liquid void, o que é um liquid void? Sabe aquela sequência de candles positivo ou negativo que você tem lá no seu gráfico? Então assim, se olhou para o gráfico, teve uma sequência absurda de candle positivo, uma sequência absurda de candle negativo. Então você teve uma pernada de alta, e aquela sua pernada de alta ali foi só candle positivo, não teve nenhum candle negativo no meio. Isso basicamente será o seu void. Tá? Isso será o seu void, ok? A gente já vai para o gráfico também para ver essa questão aí com mais detalhe. Mas entre aspas, isso é o seu void. Isso na perspectiva de alta e também na perspectiva de baixa. Vai ser a mesma questão, tá? Quando você tem aquela sequência ali, opa, apaguei. Quando você tem aquela sequência ali de candles negativos e positivos, a grosso modo, aquilo é o seu void, tá? Aqui então numa perspectiva de baixa, tá? Todas as vezes que vocês olharem aquelas pernadas lá, o mercado vai estar caindo para baixo, você olha, só tem candles negativo, tá? Obviamente que isso vai depender também da questão do seu time frame, qual time frame você vai estar olhando, tá? Mas basicamente, por time frame que você está operando, imagina você só tirar uma dúvida, Jacá, mas não tem que ter ineficiência não, né? então, não a gente vai chegar nessa... ter ineficiência não, ou é? a gente vai chegar nessa parte aí agora. Ah, tá. Toda vez que você tiver seu void, então vai ser aquela sequência lá de candles positivos ou negativos. E basicamente isso pro time que você está olhando, tá? Então se você está operando em 5 minutos, você vai ver aquela sequência ali em 5 minutos. Ali é o seu void 5 minutos. Se você subir o tempo gráfico, talvez ali no meio, em 30 minutos, você já vai ter um candle positivo ali no meio, tá? Então entenda também essa questão da fractalidade da formação do preço nesses times aí, tá? Só beber uma aguita. Agora a gente vai falar da questão aí que a Glaucia perguntou. Todas as vezes que vocês verem um void, vocês vão ter um fair value gap, tá? Todas as vezes que você tem um void, que você tem uma sequência absurda de candle positivo e de candle negativo, você vai ter um fair value gap, tá bom? Todas as vezes que você tem void, você tem fair value gap. Oh meu Deus, não é essa que eu quero colocar não. É aqui. Tá bom? Então por isso que eu circulei aqui. Por quê? Opa, não é esse. Meu Deus, estou confundindo tudo aqui as cores. Todas as vezes que vocês tiverem void, dentro do void vocês vão ter fair value gaps. Mas nem sempre que você tem um fair value gap, você vai ter um liquid void, tá? Às vezes você pode ter um fair value gap ali e você não tem um liquid void, ok? Então guarde essa questão na mente também, tá? Todas as vezes que você consegue visualizar liquid void, você vai ter fair value gap dentro do liquid void. Mas às vezes quando você visualiza um fair value gap, uma ineficiência, seja do lado do comprador ou do lado do vendedor, não necessariamente você vai ter um liquid void ali com ele, tá bom? Então, basicamente, essas são as nossas matrizes que acontecem aqui na relação de prêmio e na relação de desconto. Então, imagine que aqui o seu preço está subindo, tá? Obviamente, numa relação aqui da esquerda, tá?
Conforme o preço vai rompendo essas matrizes, se eu quero vender, vai ficar melhor para mim. Então, por que geralmente as nossas vendas vai ocorrer no Fair Value Gap ou no Order Block? Porque se eu pegar o meu 50% dentro dessas zonas aqui, eu vou ver que na maioria das vezes o meu 50% ou acima dele vai confluenciar com o meu Fair Value Gap, tá? Só lembrar aí do modelo clássico de 2022, que é esse daqui, tá? Na maioria das vezes, porque Michael fala, ó, vem, faça sua venda ali no Fair Value Gap, porque na maioria das vezes o Fair Value Gap vai se encontrar acima da zona de 50%, tá? Na maioria das vezes, não significa que todas as vezes vai ocorrer dessa forma, tá? Mas sobre isso daqui, ficou alguma dúvida? Nenhuma? Eu vou passar já pro gráfico ali real já pra gente ver essas formações aqui. Eu tô. Pode mandar. Quando você comentou sobre a questão do prêmio desconto, Uhum. se eu quero então operar o intraday, eu tenho que preocupar com a abertura da sessão. Então, se eu opero, por exemplo, Nova York, eu espero abrir o mercado e se ele estiver trabalhando acima da abertura, eu vou pensar em uma venda. Isso se você tiver com sua visão de venda, né? Se você tiver com visão de venda para a seção de Nova York, é muito interessante que você venda acima da abertura de Nova York. E o preço sempre vai ser levado acima da abertura se ele for cair. Você pode observar isso, pode fazer esse backtest, você sempre vai ver. Tanto Essa na abertura leitura que é realmente difícil, né? Hoje, por exemplo, eu fiz uma venda no S&P, mas ele já tinha caído bastante. Eu falei, gente, esse negócio vai reverter. Sim. Entendeu? Mas aí, como eu lembrei do fundo de segunda-feira, eu imaginei, ele vai querer buscar esse fundo. Vou tentar fazer uma venda. Aí eu fiz uma venda e ele foi lá. Mas eu fiquei pensando assim, nossa, ele está numa região de desconto já. Ele está barato demais. Eu tenho que comprar. Sim. Entendeu? Então, é difícil ter essa análise assim, saber. Porque ele está numa região de desconto, por que eu vou vender numa região de desconto? Entendeu? Sim. É exatamente isso que eu estou falando. Essa fractalidade no mercado, para a gente levar ela em tese, é muito complicado, tá? Muito complicado. Eu sempre falo assim, olhar para isso daqui dessa forma é muito fácil, né? A gente olha a questão do prêmio desconto, só que levar para o mercado ao vivo fica muito mais difícil. Mas é como eu estava falando aí, ó. Você observa que hoje você falou que perante o seu dia ali você já estava em desconto, certo? Sim. Top. E aí perante a sua sessão você também estava em desconto, certo? Certo. E perante o seu semanal? Perante o semanal eu não sei. Você vendeu, foi ali na sessão de AM? Eu vendi na sessão, no OTE. Tentei fazer um OTE. Nova York AM ali, né? Então ele estava acima do seu New York Opening Gap, certo? Acima? Isso. Dá uma olhada no gráfico aí para ver se ele estava acima ou não. O Nasdaq eu sei que estava acima. É o S&P. Yes, veja aí o S&P. Não, quando eu vendi, ele estava abaixo do New York. Ele já estava abaixo também do New York, abaixo do dia e abaixo da da sessão. abertura, abaixo da sessão. Show, aí você está olhando o seu gráfico aí agora, né? Estou olhando o meu gráfico aqui agora. Você está em qual time? Aqui está. Deixa eu pegar aqui contigo também. Eu estava operando no de 5. Top. Agora coloca no diário. Eu tentei pegar o OTE, até era uma dúvida que eu ia te perguntar, que eu acho que eu vi aquele vídeo lá, você falou ou entrava no 62 ou no 05. Oh, yes. Aí eu fiquei esperando o 02. Ele bateu no 05 e nunca mais voltou. Só caiu. Eu falei, não estou acreditando. Buscou o equilíbrio ali e foi embora. E eu fiquei só buscando venda, porque eu fiquei com essa leitura. Eu acho que ele está, como é que fala? Naquele movimento do PO3 que vocês falam, ele já manipulou e agora ele está distribuindo. Eu fiquei pensando que ele estava distribuindo ainda e ele ia cair mais. Sim. Tudo bem, eu fiz o meu game, mas assim, ele já tinha caído bastante
Mas eu ainda consegui pegar 4:1, né? Mas com essa leitura, puxa vida, tá tudo errado, porque ele está para baixo do New York, ele está já numa região de desconto, ele está abaixo do meu Midnight Open. E aí? Tá, show. É aí que vai entrar a questão da fractalidade do mercado. Só ver aqui se vai aparecer, ó. Ai meu Deus, apareceu um monte de desenho. Deixa eu ver o S&P/X, tá? Ah, tá melhor, show. Olha aí. Então no caso ali você vendeu e você achou que você estava em um preço de desconto, né? Perfeito. Certo? Show. Nessas questões vão entrar o que? A fractalidade do mercado. Isso daí que vai ser interessante, ó. Coloquei aqui no meu gráfico semanal. Tá? No gráfico semanal você já consegue enxergar mais liquidez para ser entregue aqui para baixo, né? Essas linhas que eu tenho marcada aqui, na verdade no S&P que vai estar melhor, não tem jeito, tem que abrir ele. Só tirar esse desenho aqui. Pronto. Oh meu Deus, olha aqui. Enfim. Olha só que interessante. Isso daqui é o que nós chamamos de teoria Quarter, tá? Quando a gente estiver ali abordando 2017, a gente vai ver essa questão. Perante essa minha teoria aqui do Quarter, que é o meu ano, basicamente, se você olhar aqui o que está escrito, ó, é o balanço do Quarter, ou seja, o meu balanço anual dos meus trimestres. Então é a minha região ali de 50%. Então, perante esse Quarter, você estava vendendo acima dele, porque o S&P buscou agora. Isso daqui é antes da renovação do fundo. Você vendeu ali uma região premium perante essa questão Quarter. Perante essa pernada aqui também de alta, vamos ver se a gente também está em uma relação premium. Só para conseguir entender basicamente, ó, essa aqui é a minha pernada de alta. Eu estou delimitando toda esta alta aqui, certo? Certo. Perante essa alta, você também está vendendo premium, tá? Imagine que essa alta aqui é a retração desse movimento aqui. Então, até mesmo perante esse movimento, você está vendendo em uma zona premium para continuar caindo. Então é aqui que entra a questão da fractalidade do mercado. Ou seja, perante todas essas questões macro, você estava vendendo em uma zona premium. Só que perante as suas questões micro ali, você já estava vendendo em uma zona de desconto. Então essas relações mesmo que a gente tem, vai ser umas relações que a gente vai precisar observar com bastante atenção, tá? Com bastante atenção mesmo, tá? Qual foi o horário, basicamente, que você acabou fazendo sua venda ali? Deixa eu colocar no gráfico, assim, fica mais fácil. Foi 10 e pouca que você falou? Alô, alô, tá ouvindo aí, Glaucia? Eu tô falando com você, mas meu coisa fechada. Tava muito, Vou olhar aqui para você agora. Onde que eu entrei? Quer ver? Acho que foi aqui, ó, os 11, eu 10 entrei horas. Aqui, para mim, parece que é 18:06, mas é porque na ICT Market, deixa eu ver qual que seria esse horário. Top. Deixa eu ver aqui agora. Quer ver? Eu entrei no minuto 3. Estava pegando no 3. Eu entrei quando às 11:03. Não, 11:03 não. Aqui Não, mais ou foi antes menos. mesmo. Eu entrei na hora que às 11:03, quando ele tocou num Fairvalley Gap que eu tinha. Nessa zona aqui amarelo, né? Peraí, deixa eu voltar aqui pro nosso. Peraí, que eu não tô te vendo, não. Oh, yes. Mas foi às 11 horas por aqui, nessa zona em amarelo aqui, né? Pronto. Foi nesse topinho aí. Foi nesse topinho que ele teve um Fairvalley Gap aí nos 3 minutos. Uhum.
Sim, sim. Mas ele estava subindo. Eu falei, ai meu Deus do céu, aí eu pensei na pernada, entendeu? Eu pensei na Sim, pernada maior, no macro. Porque se eu certo. pensasse no micro, ele estava fazendo o contrário, ele estava querendo subir. Voltando, exato. Aí, Isso daí é mas tinha importante um de Fairway lembrar. Gap A e entrega de preços macro vai ser mais importante do que a micro. A micro só vai servir para formar a questão do macro mesmo. E aí, e também estava. Aí outra coisa que eu fiquei com dúvida, ele estava dentro do meu New York. Aqui, né? Ele estava Com dentro, esse já dentro da balanceado. região. Aí eu falei, putz, e agora? Uhum. Então, é boa, boa. Até mesmo essa questão aí é boa. Por quê? Aí já é um assunto bastante interessante, que é... E eu queria tanto vender que eu fiquei procurando um monte de coisa. Falei, não, deixa eu ver se eu encontro aqui um bloco, deixa eu ver se eu encontro aqui um breaker block, alguma coisa Sim, assim para eu vender. boa. Mas para você ver, ali perante então sua semana, você estava na verdade na região de equilíbrio, sua venda ali foi numa região de equilíbrio, ó. Aqui, esse meu BPR aqui é o meu fundo do meu NIOG. Então aqui, você estava vendendo em uma região de equilíbrio semanal, uma região de desconto da sessão e uma região de desconto do dia, tá? Ok, ó, abaixo aqui da linha da meia-noite da quarta-feira, a sessão de Nova York vai começar aqui em cima, então você estava abaixo da sessão de Nova York, porém, perante a semana, estava na região de equilíbrio, tá? Mas aí você já viu ali, quando a gente puxou para uma questão mais macro, você já viu que você já estava numa zona premium ali de venda. Então essa fractalidade do mercado vai pegar a gente muitas das vezes. E aí o que a gente faz? É só a gente confluenciar com toda a nossa estrutura ali do mercado. Tá? Só a gente confluenciar com toda a nossa análise ali do mercado. Ou seja, o S&P, o Nasdaq, o S30, eles estão em um flow de queda. Eles têm liquidez abaixo para ser capturada. Tá? Aqui no caso eles já fizeram a captura, mas eles têm liquidez aqui abaixo para ser capturada. Deixa eu ver quem tem aqui. Ó, aqui eu tenho um low, um M. O que basicamente é esse low, um M? É um previous month low, tá? Ou seja, lá no gráfico de um mês, quando eu coloco um gráfico de um mês, tem uma baixa mensal bem aqui, ó. Tá? Ele está bem próximo dessa baixa mensal. Ele capturou outras duas liquidez que eu tinha aqui marcado, que ele já tinha, entre aspas, aqui capturado, mas deixou uma aqui em aberto. Agora ele veio capturar essas duas liquidezes e está bem próximo desse previous month low. Isso é indicativo de que ele vai continuar caindo para fazer essa captura. Tá? Mas isso que é o interessante, ou seja, perante ali sua semana estava numa zona de equilíbrio, do dia estava em desconto e da sessão estava em desconto. Porém, ali numa perspectiva mais macro já estava em uma zona premium. Então a gente vai ter que se atentar bastante para essas questões assim no mercado, visualizar essas liquidez também. E como eu falei, era a mesma coisa que eu estava explicando lá no começo. Imagina que você estava aqui subindo e aí você tem um nível de liquidez aqui em cima. Não é só porque está numa zona premium que você quer vender, porque você vai vender e o preço não vai cair. Ele vai simplesmente capturar a liquidez que ele tende a capturar, tá? E aí se porventura você vende só porque estava numa região premium, você acaba levando o stop. É a mesma coisa que aconteceu hoje aí com você. Você estava já em uma região de desconto, o preço veio de uma região premium, você já estava em uma região de desconto e ele tinha uma liquidez para ser capturada aqui embaixo. Se você compra, você ia tomar um stop, porque ele ia vir capturar a liquidez. Então essas leituras aqui, a gente vai ter que prestar bastante atenção para não acabar querendo levar elas ao pé da letra, digamos assim. Não é só porque eu estou em prêmio que eu tenho que vender, não é só porque eu estou em desconto que eu tenho que comprar, tá? E sempre também lembrar da questão da fractalidade do mercado. Show? Show. Top. Agora já falando aí sobre o New Week Opening Gap, já aproveitando a deixa, a gente já tira em tese aí o que é um New Week Opening Gap, basicamente. O New Week Opening Gap, ele vai ser aquele vácuo que eu tenho no fechamento de domingo, ou no fechamento de sexta, na abertura de domingo, tá? Oh meu Deus, sempre que eu fico apertando toda hora nessa letra aqui. Olha só. Então aqui eu tive o meu gap. Ok? Tive o fechamento de domingo sendo feito aqui em cima. Então quando foi domingo às 18 horas o mercado fechou aqui em cima. Sexta-feira, fechamento de sexta-feira ele fechou aqui em cima. E na abertura de domingo ele abriu aqui embaixo, tá?
Como que foi a formação desse meu gap então? Foi de queda, ele é um New Week Opening Gap de quedas, correto? Todo mundo concorda com isso daí? Que eu tenho aqui um New Week Opening Gap de queda? Só ok, top Sim. demais, show. O que é este New Week Opening Gap? Tem um aluno do Michael, que é o Dai. Inclusive o Gustavo gosta muito dele. Ele vive falando do Dai também. E esse Dai ele trouxe uma concepção do que o Michael fala lá nas aulas da mentoria privada dele. Esses New Week Opening Gap é como se fosse um Fair Value Gap, tá? Um vazio. Então comece a tratar o seu New Week Opening Gap como uma ineficiência. Então por quê? Quando o preço rompe essas ineficiências, ele costuma retornar nela para voltar a subir. Porque se isso daqui era um gap de venda, era um Fair Value Gap de venda, qual que era a atuação do meu Fair Value Gap de venda? Que o preço voltasse nele e entregasse para queda. Mas aqui ele reprecificou o meu Fair Value Gap de venda. Então hoje não. Então ele vira aqui um Fair Value Gap de compra. E é por isso que depois que a gente fura, vamos colocar assim, que a gente fura no Week Opening Gap, o preço retorna na faixa dele e depois continua o movimento. É como o Magal falou aí no chat, aconteceu no SP500, como a gente viu, que foi até a tua venda que você fez na venda de equilíbrio aí do seu Week Opening Gap. O que aconteceu ali? Era um Week Opening Gap de alta, ele foi aberto ali na alta, né? E o preço subiu, usou ele como referência, depois o preço desceu e usou ele como referência também. Então, começa a tratar esses New Week Opening Gap como Fair Value Gap, tá? E aí, se porventura ele aconteceu na baixa, usa um vermelho ali para você entender que basicamente aquela região vai ser utilizada como uma região de resistência. Se aconteceu na alta, usa um verde ali para você entender que aquela região ali aconteceu e vai ser utilizada como uma zona de suporte. E aí, quando essas zonas são rompidas, o mercado volta nelas para utilizar elas como referência novamente, tá? Então, como que você quer fazer a sua atuação no Week Opening Gap? Se você viu que o mercado furou o seu Week Opening Gap para baixo, então você vai utilizar ele como uma resistência. Se você viu que o mercado furou o seu Week Opening Gap para alta, então você vai utilizar ele como suporte, tá? Aí já fica a ideia aí para vocês, quando forem usar o New Week Opening Gap, já tem essa ideia aí na mente, tá? Trate o New Week Opening Gap como se fosse um Fair Value Gap, ok? Pode até colocar aqui, New Week Opening Gap, tracinho um Fair Value Gap, tá? Para vocês entenderem dessa relação de como que a gente faz a utilização do New Week Opening Gap, show? Por isso que todas as vezes, como o Magal aí citou, que ele rompe, ele volta e depois prossegue no movimento. Porque a tratativa do Week Opening Gap vai ser uma tratativa de gap. E mesmo se não houver o gap também, vai ser essa tratativa também, tá? No rompimento dele, o mercado vai utilizar ele ali como parâmetro, digamos assim. Tá? Se não houver gap, vai ser apenas a abertura, apenas a zona de equilíbrio, né? Mas continua sendo zona de equilíbrio também, tá? O ideal é que tenha um gap. Se não tiver um gap, você marca ali a sua linha ali da abertura, entendeu? E ele sempre vai ser utilizado. Ele vai ser utilizado por quê? Porque tem muitos compradores que vão colocar ordens ali. Não, simplesmente porque, olha só, o algoritmo utiliza isso daqui como referência. Então as aberturas, seja da semana, seja do dia, seja das killzones, vai ser utilizado pelos algoritmos como Premium Discount, tá? É por isso que essas zonas são zonas tão eficientes, são zonas tão utilizadas, digamos assim, tá? Por isso que acontecem essas coisas. Por isso quando tem um rompimento ali, o mercado retorna e utiliza aquela região ali como algum ponto ali de importância, tá? Basicamente essa é a ideia. Agora eu vou passar ali para um gráfico real para a gente ver essas formações aqui. Ó. Grava esses nomes aqui. Tá? E agora eu passo para um gráfico real e a gente vai ver essas formações aí, tá bom? Tiraram o print aí, falar nisso? Ah, tiraram, né? Já mandaram aí no chat, então tá top. Vou passar aqui para um gráfico diário, que fica mais fácil de ser visualizado. Ah, não tiraram o print não? Então tira um print aí.
eu tirar um print aqui então, peraí. Tô enviando aí no chat. Vocês salvam aí. O meu vai acabar saindo duas telas, mas aí se quiser, tira um print aí da tela de vocês aí pra ficar só uma. Posso mudar aqui de tela? Já tiraram o print já? Pronto, top, Livonei, valeu. Eu vou usar aqui um gráfico que eu já sei que teve essa criação aqui bem bonitinho, tá? Que vai ser muito bom pra gente utilizar ele. Que é o gráfico do euro. Ok? Inclusive tá até marcado aqui, ó, que eu tava usando como exemplo numa aula de hoje. Olha só. Vamos então pegar, primeiramente, já para deixar uma tratativa aí do que é um void, ó. Isso daqui é um void, tá? Ó. Essa forma aqui, olha a sequência desses candles positivos aqui, tá vendo? Então isso daqui é um void, ok? Todas as vezes que vocês verem isso daqui, entenda que isso daqui é um void, tá? E aí, como eu falei, no meio do void você vai ter o que? Os Fair Gaps, ó, tá vendo? Tem os Fair Gaps aqui no meio do void. Então todas as vezes que você tiver void, você vai ter Fair Gap, ok? Não adianta correr disso daqui, tá? Show. Agora, ó, vamos fazer essas marcações aí conforme a gente estava vendo ali no desenho. Que foi tirado ali no print de uma região de desconto e de uma região premium. Tá? Um rejection block também, para quem estava perguntando, rejection block são esses pavios aqui, ó. Geralmente marca-se o rejection block nessas wicks. Wicks são pavis, tá? Então os rejection block vai estar presente nesses pavis aqui, ok? Mas não significa que é todo pavio que você vai estar marcando, tá? Veja da seguinte forma, ó. Esse pavio aqui, por exemplo, ó. Tá? A ação do preço, como que funciona dentro dele? Tem abertura, é jogado para baixo, é rejeitado, volta para cima. Marco 50% dele aqui também. O preço retorna no 50% dele, respeita, entrega para cima. Aqui, essa movimentação aqui forma o meu order block, tá vendo? Tudo isso daqui, na verdade, é meu order block, tá? Na aula do order block a gente vai abordar mais essa questão aqui. Não é só uma questão de um candle para o outro, não. É toda uma construção de preço. Então, olha só. Aqui eu tive meu old low. Old low, no caso aí, né? A baixa. Aqui eu tenho já o meu rejection block. Aqui eu tenho construção do meu order block. Aqui já tenho o meu liquid void. E aqui eu tenho a minha ineficiência, o meu fair value gap. Então os dois já estão aí junto. Aqui nessas zonas eu já vou ter as confirmações dos meus breakers. Então aqui, ó, eu tenho já os breakers e o meu mitigation block. Tá, então aqui em tese o que eu já tenho aqui? Só com esse movimento de alta, eu já tenho aqui a questão da minha zona de desconto. E aí? Opa. De desconto. Aqui, o euro mitigou um volume base e caiu, mas vamos imaginar que o euro ia continuar subindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar quando o euro retornar aqui? Não. Eu não vou comprar aqui porque eu estou em uma relação premium. Eu vou comprar aqui? Não. Eu vou comprar onde? A partir
que o preço chega nessa região de desconto. Então aqui eu vou procurar isso se toda a minha análise macro confluenciar para uma alta, né? Eu costumo comprar aqui. Então você vai fazer o quê? Pô, eu vou comprar aqui no meu Fair Value Gap, aqui com o meu Mitigation, ou o meu Breaker, ou o meu Order Block, tá? Ou aqui nessa zona de 50% do meu Liquid Void. E é basicamente assim que a gente vai utilizar. Então o que vocês podem fazer para pegar um pouco mais dessa visão? Pega esses movimentos aqui, pode ser no diário mesmo, o diário vai ser mais clean para conseguir enxergar. E vai marcando essas questões aqui, ó. Por exemplo, nessa quesito aqui dessa queda de baixa. Vou pegar toda ela aqui. E olha só. O que eu enxergo aqui em cima? Meu old high. Olha os pavis. Rejection block. Order block. Fair Value Gap. Liquid Void, são todos esses candles aqui negativo. Isso que é interessante também, tipo assim, não é uma peça por peça. Basicamente, dentro desse meu Liquid Void, eu já tenho aqui o meu Order Block, já tenho aqui o meu Fair Value Gap. Bem interessante isso. Aqui, eu tenho o meu Breaker Block, ó, esse cara positivo aqui, dentro de uma lacuna. Por quê? Isso daqui também já é nível de notação, ó. Imagine que isso daqui é um Fair Value Gap de compra, tá? Qual que é a atuação no Fair Value Gap de compra? Uma atuação de suporte. Então a gente espera o preço voltar nele para comprar e ser levado para cima, certo? Mas imagine que o preço chegou, fingiu que ia respeitar e não respeitou. Isso daqui é o seu Breaker Block, tá? Os seus Breaker Block, quando você quiser confirmar um Breaker Block, olha para a sua esquerda. Você tem que estar em uma zona de ineficiência, porque os Breakers Blocks são criados nas zonas de ineficiência. Os Breakers Blocks são os blocos ignorados. E aqui o que a gente teve? Um bloco ignorado. Por quê? Porque aqui o preço tentou subir, então criou-se aqui um candle positivo, mas depois ele foi ignorado, o preço foi jogado para baixo. Então eu tenho aqui o meu Breaker Block, tá vendo? Mesma questão aqui, ó. Vamos dar um zoom para vocês conseguirem enxergar. Já fica uma anotação aí também do que é um Breaker Block, como que eu valido meu Breaker Block. Não tem nada a ver com captura de liquidez. Basicamente esses negócios aí de tem que validar com captura de liquidez. Cara, na teoria de mercado do Michael, tá? No ICT não tem muito dessas questões não, tá, velho? Isso daí é invenção de pessoas aleatórias, tá? Olha aqui, ó. Ineficiência do lado da compra, tá? Como que eu vou utilizar essa ineficiência como suporte? O preço vai utilizar essa ineficiência como suporte. Ok, o preço chegou, fingiu aqui que ia respeitar, ó, fingiu que ia respeitar, no caso ele deu um respeito aqui, subiu, tá? E o que acontece? Olha como que ele é ignorado. Então aqui eu tenho o que? O meu Breaker Block. Aí eu posso marcar aqui todo o candle ou até mesmo só o candle positivo aqui, só o corpo do positivo, projeto para frente e olha aí, ó. O preço vem aqui, mitiga meu Breaker Block e olha a agressão que o preço faz após a mitigação do meu Breaker Block. Simplesmente faz uma entrega de preço muito bonita. Então já fica essa anotação também. Quer validar um Breaker Block? Olha para sua esquerda e vê se você está em uma zona de ineficiência, tá bom? Quer entender melhor essa questão? Mês 4 de 2016 e depois vocês escrevem lá no canal do ICT Advanced Breaker Block, avançando nos conceitos do Breaker Block. Não vai estar fazendo parte da playlist de 2016. Se eu não me engano, está dentro da playlist de 2022 ou de 2023. Tá? Não entendeu? Vonei, ineficiência do lado da compra, como que ela vai ser utilizada? Como suporte. Lembra daquela questão? O suporte quando é rompido é utilizado como resistência. A resistência quando é rompida é utilizada como suporte. Isso daí é o básico ali do price action comum mesmo da análise técnica. Então aqui eu tenho o quê? Uma ineficiência do lado da compra. Um Fair Value Gap de compra. Como que é a atuação desse meu Fair Value Gap de compra? De suporte. Mas o que acontece aqui? O preço é ignorado. Então aqui eu tenho a criação do meu Breaker Block, ó. Então todas as vezes que vocês forem marcar Breaker Block, verifica se você está numa zona de ineficiência. Essa é a verdadeira validação. Tem nada a ver com captura de liquidez ou coisa do tipo. Não tem nada a ver com isso, tá? Essa é a verdadeira validação de Breaker Block.
Porque vai ser o bloco ignorado na ineficiência, seja de compra ou de venda. E continua ignorando questão de lado de compra ou de venda. No caso aí. Exato. Ou do pavio, exato. nem esquece. É só atravessou, acabou. Exato. Porque ele vai acontecer nesses fair value gaps, né? Se for um fair value gap de alta, a atuação dele é como suporte. Aí o preço chega nessa atuação do fair value gap que é para ser utilizado como suporte, não é utilizado como suporte, simplesmente vai lá e rompe, que é o que aconteceu aqui. Então aqui eu tenho a formação do meu breaker block, aí eu marco a região do meu breaker block, o preço retorna, mitiga e faz a entrega de preço, tá vendo? Então todas as vezes que vocês quiserem fazer a marcação do breaker block, olha para sua esquerda e vê se você tem uma ineficiência. Oi, quem me chamou? Foi eu, Luiz. Rapaz, esse conceito aí, cara, totalmente diferente do que eu aprendi, né? Show. Olha só, o break block que eu aprendi, logo ali embaixo a gente está vendo um fundo, né? Ali, nessa mesma pernada da ineficiência, foi formado um fundo aí que tem... Não, um pouco acima aí. Aqui? O de cima. Aqui? Isso aí. Por exemplo, tem essa vela de venda aí, no caso, se eu fosse operar um break block, eu puxaria ela para toda, né? Vamos supor, o preço não respeitou ela, e depois veio, rompeu e voltou, fez tipo um reteste e caiu. O break block que eu aprendi seria isso aí, cara. Ó. Show. Então, isso daqui não é que esteja errado. Porque muitas das vezes isso daqui vai dar certo. Porque ó, olha para sua esquerda aqui. Então aqui você ia marcar o seu breaker block, certo? Isso. Quando você olha para sua esquerda, ó, você tem uma ineficiência bem aqui, tá vendo? Uhum. É por isso que muitas das vezes essas marcações de breaker block vai dar certo. Aí todo mundo vai falar, opa, aqui eu marquei no breaker block, mas na verdade não. Entendi. Acabou sendo validado por quê? Porque você tem uma ineficiência bem aqui atrás. Uhum. Então acaba sendo um breaker block, não porque por conta disso daqui, que todo mundo fala dessa questão. Até o desenho que eles utilizam é assim, né? Tipo, fez um rompimento e tal, né? Exatamente. Aí marca isso aqui como um breaker block. Tá? Fala que foi o bloco que impulsionou o rompimento e depois não foi respeitado, né? Que capturou a liquidez e etc. Não, daí não tem nada a ver, não. Cara, eu ainda não entendi exatamente o breaker block ali, onde tu marcou o retângulo vermelho. Tu marcou nem pavio e nem corpo, assim. Não tem um padrão. Tá. O que acontece? Olha só. Essa ideia de candles, tá? O que é um order block? É um candle negativo com um grande candle positivo. Tira essas ideias assim da mente, tá? Por quê? Essas formações que vocês estão vendo aqui são formações de preço, tá? Isso daqui eu marquei assim por quê? Porque quem que é o meu breaker block aqui? Pô, é o cara positivo ou é o cara negativo? É ambos. É a construção que o preço fez que construiu o meu breaker block. Se eu não tivesse esse cara negativo aqui, não seria meu breaker block. Então se eu tivesse um cara positivo aqui, ó, e o preço fosse jogado lá para cima, isso daqui não seria um breaker block, tá? Da mesma forma que, se eu não tivesse esse cara positivo aqui no meio e fosse um cara negativo, eu não teria o meu breaker block. O que eu teria aqui? Um IFVG. Ou seja, um fair value gap da compra, que foi reprecificado, agora se tornou um fair value gap da venda. E aí se torna meu inversion fair value gap, meu IFVG, tá? Então presta bastante atenção nessas questões aí, porque realmente essas questões, meu amigo, eu vou falar para você, é bastante destrinchada aí pela rapaziada fora, tá? Então olha só, a construção do meu breaker foi aqui, ó, com um cara positivo. Então foi necessário um cara positivo aparecer para vir um cara negativo e eu ter a formação do meu breaker. Se eu não tivesse o cara positivo, olha como que meu gráfico ia ficar aí, ó, totalmente negativo. E aí o que significaria isso daqui? Um inverso fair value gap. Então aqui seria uma zona de inverso fair value gap e não uma zona de breaker block, entendeu? Então tem que ter essas ideias também na mente para não confundir, tá? Obrigatoriamente, o break block tem que estar na direção do FPG ali atrás, então. Tem que estar na mesma região. Yes, na mesma região. Não necessariamente precisa estar assim tão bonitinho, tá? Imagine que meu fair value foi só assim, ó.
ele já pega um pouco do Fair Value Gap, então eu já consigo validar ele como um bloco, entendeu? Vocês podem olhar, isso daqui vai ser bastante interessante porque olha essa formação aqui, ó. Presta atenção nisso daqui, ó. Fair Value Gap de compra, preço não respeita, rompe e vai embora. Prestem muita atenção nisso daqui. Quando vocês estiverem mais avançados, que a gente começar a abordar questões de modelos de compra e modelos de venda do algoritmo, curva do buy side liquid, curva do sell side liquid, né, que é a curva de compra, a curva de venda, e os modelos de compra e venda do algoritmo, isso daqui é como se fosse o avanço, tá? Porque basicamente, ó, quando eu enxergo essa questão aqui, eu já entro vendido na hora, cara. Quando eu consigo observar isso daqui, eu já falo, opa, isso aqui vai ser ignorado, vai se tornar um Fair Value Gap. Neste movimento aqui abrupto de queda, eu já acabo vendendo. Deixo o stop sempre fora da zona, né? Nunca rente, então se ele foi até aqui, pô, eu mantenho meu stop até aqui em cima, né? E procuro algum nível de liquidez para ser atacado, aqui no caso esse fundo. Tá? Isso daqui, estou mostrando aqui no diário, mas isso daqui aparece muito em 5 minutos, em 1 minuto, aparece muito. Tá? Mas enfim, então vocês conseguem ver essas marcações do old high, do old low, conseguem ver essas criações, breaker block, Fair Value Gap, liquid void. Observe que não vai estar sempre bonitinho conforme a gente desenhou ali, né? Olha aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho um void, tá vendo? Isso daqui é um void, né? 4 candles negativos aí, um atrás do outro. Dentro do meu void eu tenho o que? Fair Value Gap. E eu tenho o que aqui? A criação do meu bloco de ordem, ó. Tá. Ou seja, eu tenho um void, eu tenho um Fair Value Gap e eu tenho um AB. Parece que está um em cima do outro. Mas é isso que é o mercado. Não é aquelas coisas bonitinhas igual aqueles desenhos, não. Tá? Então comecem a fazer esses backtests. Coloca no gráfico diário mesmo, sempre um gráfico de 5 minutos, só para vocês conseguirem visualizar. Depois vocês conseguem visualizar isso daqui, cara, o resto é tudo mamão, tudo bem facinho, bem de boa mesmo. Porque como eu falei, o mercado é fractal, então essas coisas que vocês vão enxergar aqui, nossa, velho, vai ser tão fácil quando vocês forem para 5 minutos, para 1 minuto e começarem a enxergar essas questões, entendeu? É muito de boa mesmo, velho. Certo? Então, entre aspas aí, a aula seria só sobre um assunto aí de prêmio de desconto, mas a gente já falou aí da questão dos New York CLFVGs e a questão da validação aí do Breaker Block, tá? Mais alguma dúvida sobre isso daí? GK, eu gostaria ó, que tu colocasse aí no gráfico de 15 minutos do euro, para me tirar uma dúvida sobre esse breaker block aí contigo. Atual agora? Agora, Tá, peraí. 15 minutos. Show. Aqui. Ó, só para recapitular, ó. Inversion Fair Value Gap bem aqui, tá vendo? Isso aqui eu tinha marcado lá para você, tinha mandado lá no chat geral, falei para se atentar aí no candle, dia 2 de outubro do euro, 2 de outubro lá do DXY. Tá, 15 minutos, tops. Isso, olha só, tem um fair value, dá mais uma esticada nele aí para... Esticada pra trás, assim? Para poder aumentar o tamanho dele. Ah, tá, sim. Olha só, tem um fair value gap que foi formado aí, deixa eu falar a hora para ti, 11h30, na vela de 11h30, e aí tem esse é um break block que formou do outro lado dele. Aqui. Esse cara aqui. Não, embaixo. Embaixo, o GK vai estar, sabe aonde? Ali na... Ah, tá, então aqui, 10h45? Não, perdão, é porque eu tô com o horário Brasília, vai ser 10h30, GK. Opa, corrige aí, hein? 10h30, dá uma olhadinha aí. Tá vendo esse gap bem pequeno aí formado e do outro lado tem uma... Aqui, Tem uma vela de... Isso aí seria yes, exatamente. Amanhã, se o mercado volta nele aí, seria vamos supor que tem um contexto me falando para continuar com venda, seria um bom contexto para indicar uma venda aí nele.
Sim, seria um bom contexto para você dedicar uma venda aqui nele. Seria um bom Essa venda toda aí se deu no Breaker Block também, né? Oh yes. Essa última venda. Oh yes. Lá no topo. Oh yes, ó. Ineficiência aqui, né? Breaker Isso Block aí, formado. Aí, ó, isso daqui que é interessante. Na aula do Advanced Breaker Block, isso daqui tudo, o Michael vai considerar como se fosse um Breaker Block, ó. Tudo isso daqui. Por quê? Tá numa área de ineficiência. E aí você puxa para cá, você já conseguiria ter uma área de venda bem aqui. E é legal ver a atuação do quê? Dos corpos. Os corpos contam a história, os pavios fazem o estrago. O pavio passou, mas o corpo se manteve aqui dentro. Isso que é mais interessante. A minha venda hoje, fui fazendo, só pra essa ideia aqui, ó. Tá vendo essa formação aqui, ó? Do jeito que vocês estão olhando aqui, ó. Tá? Essa formação aqui, ó. Ou seja, o Candle vem na ineficiência. Ineficiência de compra é para quê? Atuar como suporte. O que acontece? Rompimento. Breaker Block. Eu fiz uma venda hoje, basicamente com a questão do Breaker Block. Ó. A verdade foi de 3 minutos, foi a questão aqui do BPR e de um Breaker Block, ó. Primeiro. Olha aqui, ó. Ineficiência da compra, tá vendo? Olha o meu cara aqui no meio, ó. Ou seja, Breaker Block. Tá? Aí eu posso pegar toda a região aqui dele, trazer para frente, tá na mão. Como eu entrei a mercado, minha ordem não acabou saindo aqui, né? E aí eu tinha mais o que aqui também? Outro Fair Value Gap para confluenciar com a minha venda. Então tinha uma bela de uma zona de venda. Já tinha capturado a liquidez lá de Tóquio. Aqui foi a minha venda que eu acabei fazendo hoje. Tá vendo? Ó, abertura de Londres. Onde que tá a abertura de Londres aqui? Ó, 2 horas da manhã. Ó o candle da abertura aqui de Londres, ó. O que o preço faz? Leva para cima da abertura para depois ele cair, tá vendo? Ou seja, trabalhou com a relação do premium da seção de Londres, tá vendo? E tá aí a entrega de preço sendo feita. O GK, me tira uma dúvida. O Breaker Block, ele é originado de um Fair Value Gap ou não? Yes, exatamente. Sempre do Fair Value Gap? Sempre do Fair Value Gap. O que eu aprendi também, o Order Block, sempre pegando no topo ou no fundo, né? A última vela, aquela coisa, né? A última vela a Order Block, você tá falando de Order Block. Do Order Block e dele originava o Breaker Block. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Tá. Como a gente então, acabou de ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Né? Ineficiência de compra, né? Isso, tá. Aqui em tese era para ser utilizada como suporte, né? Ó, levar o preço para cima, mas aí não consegue. Então o que acontece aqui? O rompimento. Até a estrutura do desenho, se a gente for colocar isso aqui em uma estrutura de desenho, ó, alta, Fair Value Gap bem aqui. É para levar o preço para cima, não consegue e é rompido. Até a estrutura do desenho acaba sendo a estrutura de um breaker, se a gente parar para ver, né? Ó. Aí muitas das vezes vai estar confluenciando também assim, tipo próximo ao fundo, né? Por isso que muitas das vezes o pessoal marca que esse último cara aqui, acho que é um breaker, mas na verdade não, o breaker é esse cara aqui. É porque na imersão do Irã, fala de um bloco só, um bloco, e tem essa coisa aí de tem que capturar a liquidez. Uhum. Ali pode ser uma validação, ele deve ter usado ali como uma validação para passar pro pessoal. Mas em tese mesmo não tem essas questões de captura de liquidez mesmo não. Entendi. Confluencia muito, tipo assim, de 100% das vezes que ocorre um order block, um breaker block, vai acabar capturando uma liquidez, mas não necessariamente é uma regra, entendeu? Aí para sanar mais a dúvida, tem 2 aulas aí. Tem a aula que vai estar lá na playlist de 2016, mês 4, que eu enviei lá no chat. Tenta no final de semana dar uma assistida nela. E tem outra aula que basicamente o nome dela vai estar assim, ó. Advance Breaker Block. Avançando na teoria do Breaker Block. Tá?
Onde que estão essas aulas? Essa daqui eu já não sei qual playlist tá, não sei se nem se ela faz parte de uma playlist, mas tá lá no canal do Michael. Coloca isso daqui no campo de pesquisa que aparece. Agora a outra do Break Block vai estar no mês 4 de 2016. O que vai gerar um pouco de confusão em vocês é que o Michael, ele vai marcar de uma forma ali, até mesmo diferente, eu acho que de quase todo mundo. Ele vai pegar essas extremidades. Aí ele utiliza também ali um gráfico de high time frame, um gráfico de um dia ali, mas é basicamente isso daqui. Tá? Se a gente parar para ver o sentido lógico da coisa, faz muito sentido, né? Isso aqui é para mim ser utilizado como suporte, por isso não segura aqui, rompe. O que formou aqui? Pô, meu breaker block foi um bloco ignorado, né? Não, mas é isso daí, a aula em si já acabou, rapaziada. Hoje a gente estendeu aí, hein? Mas não ficou nenhuma dúvida, né? É bom que já sana tudo já de uma vez. Tá? Show de bola, show de bola. Tops. Então, fechou, né? Top. Tamo junto então, rapaziada. Obrigado, Só qualquer coisa. lembrando que é segunda-feira, viu, GK? E não terça. É, eu sempre esqueço que terça-feira também tem aula. Tá bom. Mas é isso, certo? Valeu, galera. Boa noite. Tamo junto, gente. Valeu, Qualquer pessoal. dúvida depois só envia lá. Falou. Valeu, GK. Obrigado. Nós. Valeu. Tamo junto. Tchau. Abraço, gente. Boa noite.